quando a gente impacta positivamente o mundo, ajuda jovens, ajuda pessoas e constrói, eu acho que, independentemente do dinheiro, que é extremamente importante, o legado que a gente está deixando é algo que, para mim, meu maior lucro é esse. E chegar até aqui hoje com 26, pô, nunca imaginei na minha vida, muito novo, foi um resultado de uma decisão que é muito séria. Acho que a decisão mais importante, aquilo que a gente estava conversando, a decisão mais importante da vida é com quem você vai se casar. Você entende o que é a missa, é a coisa mais maravilhosa que existe no mundo, né? Porque é o mais próximo que a gente vai chegar do paraíso, do céu aqui na terra, que é o contato físico com Cristo que a gente recebe ali na Eucaristia. Então isso é maravilhoso e não precisa ser algo eufórico, né? Sentimentalista, com... Bem-vindos a mais um episódio de Ideias Têm Consequências. Eu sou Gabriel Kanner. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Todas as semanas temos sempre uma pessoa interessante, uma pessoa que está ocupando uma posição de destaque na sociedade brasileira. Então inscreva-se para não perder nenhum dos próximos episódios e dá essa força para o canal que está começando agora para a gente conseguir crescer e chegar a mais pessoas. Hoje eu tenho a alegria de receber aqui um amigo, Theo Braga. O Theo, que é hoje um dos grandes empreendedores da nova geração do Brasil, um cara jovem que eu admiro, que começou a trabalhar muito cedo e está construindo um caminho muito interessante. A gente tem muita coisa em comum, muitos valores em comum, e eu tenho certeza que vocês vão adorar conhecer melhor a história dele. E eu fico muito animado para ter esse tipo de conversa, porque tem uma nova geração de empresários no Brasil, pessoas que estão construindo muitas coisas fantásticas e que de fato tem um alinhamento de valores muito grandes, né? Eu sinto que esse tipo de conversa, esse tipo de pauta está voltando com cada vez mais força para o meio empresarial. Então, obrigado pela visita aqui, Theo. Você está quase virado, né? Acabou de chegar de viagem, mas conseguiu chegar aqui para a gente gravar. Poxa, obrigado, Gabi. Uma honra estar aqui. Sou um grande fã do que você vem construindo com muita seriedade. Vi nascer desde o comecinho, fui aluno, acho que da primeira e segunda turma, e ver o que o Em Busca se tornou, acho que é um grande divisor de águas para toda a nova geração de líderes do Brasil, porque você vem transformando e elevando o nível de consciência por meio da filosofia clássica, da literatura e de valores da nossa sociedade que são muito importantes, que muitas vezes foram esquecidos. Então, muito dos valores do caráter são moldados por pessoas como você, que lideram um movimento tão importante, tão legal para o Brasil. E eu sou muito honrado e tudo que você falou é o oposto. Eu admiro muito o que você construiu, quem você é. E quando eu vejo o escritório lotado, que eu vi nascer lá pequenininho, eu fico muito feliz e orgulhoso dessa nova geração, levando pessoas jovens, adultos, empresários para o caminho do bem, para o caminho da sabedoria, que eu acho que é o nosso grande papel aí, nosso grande legado que a gente vai deixar. Sem dúvida. Theo, você acabou de ficar noivo, né? A gente já pode falar, né? Você não divulgou para ninguém ainda, mas conta um pouco essa história. Antes da gente chegar na parte empresarial, né? Como é que você está se sentindo agora? Bom, antes, aqui nos bastidores, eu estava falando, pô, eu estou muito nervoso, está tudo muito recente. E eu acho que, assim, a juventude, por muito tempo, ela ficou muito perdida com valores errados, com valores que não faziam sentido. E acho que todo mundo um dia busca achar alguém que você se sinta bem, que você confie, que você seja leal e que você entenda que é a pessoa que você não quer ter mais ninguém, que você não quer escutar de mais nada ao lado. E a gente também compartilha de algo parecido, que a gente curtiu muito, viveu muito, mesmo jovens. E eu acho que todo mundo está em busca de alguém. E muitas vezes quando acha esse alguém, você deixa sair porque você quer sempre algo novo, quer sempre algo diferente. E eu tive um jantar lá em casa com um padre de Goiânia, o padre Marcos, que ele é uma pessoa muito legal. E eu estava em uma série de dúvidas na minha vida e eu falei, padre, como saber quando é a decisão certa? E aí esse padre falou, Theo, a decisão que te dá paz é a decisão certa. E aí eu falei, poxa, então tá decidido, porque a gente tem que tomar decisões na vida e quem nós somos é um resultado de todas as decisões que nós tomamos. Isso não é ad eterno, você pode mudar as coisas, mas
quando você vai construindo e tomando as decisões certas, os caminhos, até chegar onde você está, baseado em verdades, em valores, em princípios, em paz com Deus, eu acho que você termina construindo uma vida de verdade, de valores, e chegar até aqui hoje com 26, pô, nunca imaginei na minha vida, muito novo, foi um resultado de uma decisão que é muito séria. Acho que a decisão mais importante, é aquilo que a gente estava conversando, a decisão mais importante da vida é com quem você vai se casar. E eu tomei a decisão por ser uma pessoa íntegra, honesta, que me apoia, que tem valores, minha maior parceira, minha melhor amiga. E quando eu vi que eu não poderia viver a vida mais sem ao lado dela, eu falei, cara, não tem para que esperar fazer uma certa idade, vou tomar essa decisão, uma decisão muito séria e vamos lá. E aí tô aqui hoje, nervoso, ansioso, mas feliz. Que legal. Você tá com 26 e ela com 22. 22. E quando que você começou a pensar no casamento? Foi no meio do namoro ou foi mais recentemente? Acho que foi mais recentemente. A gente teve um tempo que a gente ficou distante, que ela estava morando fora e eu morando aqui. E quando a gente se reencontrou, eu falei, daqui a um ano eu vou pedir a sua mão e a gente vai casar. E aí eu perdi um pouco o prazo, mas era a pessoa certa, é a pessoa, não é que era, é a pessoa certa. E acho que não tem muita idade assim, sabe? Você tem que estar feliz e seguro. Eu casei com 31 e eu gostaria de ter casado mais cedo, né? Eu acho que vocês estão casando numa idade fantástica, porque o casamento é você assume responsabilidade, né? Então você passa a ter uma responsabilidade muito maior e quanto mais responsabilidade a gente assume, mais rápido a gente amadurece. Então o casamento é isso, né? E aí muita gente fala, não, mas tem que esperar, vou esperar ganhar dinheiro, mas o que eu vejo é que quando você casa e aí você começa a construir a sua família, você vai ter mais motivação ainda para ganhar dinheiro, porque você muda o propósito, né? Por que você está fazendo isso? Quando você está sozinho, né? Ou antes de casar, mas mesmo namorando, você tá por você ali, né? Você está pensando na sua carreira, no seu futuro, é muito individualista. Agora, quando você casa, tudo que você for fazer no trabalho, você vai pensar que é pela sua esposa, né? Depois pros seus filhos. Então, eu vejo que dá uma motivação muito maior. E é o que você falou, hoje em dia é cada vez mais raro, né? Ela tá com 22 anos agora, é difícil ver as pessoas casando jovens. Esse sempre foi o normal. Sim. Ao longo da história, né? E aí, na minha geração, eu tô com 35 agora, isso era muito criticado, né? Quem casa cedo, porque a conversa é essa, você tem que aproveitar a vida, né? Você tem que curtir. Mas quando falam isso, você deveria aproveitar a vida por mais tempo. Normalmente o que querem dizer é que você deveria ser improdutivo durante mais tempo. Né? Fica tranquilo, você tem, né, sai, não sei o quê. Porque no fundo é isso que quer dizer, né, aproveitar a vida. Então, fico muito feliz com esse passo e tenho certeza que vai ser uma família maravilhosa que vocês vão construir. E aproveitar a vida eu acho que é muito relativo. É muito do contexto que você tá. Eu tô na melhor fase da minha vida, eu tô aproveitando a minha vida ao máximo, sem precisar estar me expondo, passando por coisas que eu não preciso passar, com pessoas que eu não quero estar. Então, quando você tem a maturidade e sabe o que você quer, e se a pessoa ao lado ela vibra dessa energia, ela também tá indo pro mesmo caminho, acho que aproveitar a vida é conquistar cada vitória, chorar cada derrota, passar pelas dificuldades, superar os desafios. E numa relação de namoro, eu acho que é um teste para o que vai vir depois, que vai ser vezes 10. E quando a gente tem resiliência, a gente tem cuidado e a gente aproveita, tem muito casal que não aproveita, cara. Muito casal que não... Pô, não sei o que. Aí eu não entendo, aí não faz sentido nenhum. Mas se você ama a pessoa de verdade, e se além disso os valores, o caminho que ela quer seguir é condizente... Minha mãe, lá atrás, minha mãe nordestina, sempre falou, Theo, uma mulher na sua vida ou vai ser um balão que vai te jogar pra cima ou vai ser uma âncora que vai jogar pra baixo. E quando ela conheceu a Sofia, ela falou, essa mulher aí... E a Sofia tinha 18, 19 e eu tinha 22. A gente era muito novo, muito imaturo, muito... Tudo acontecendo. E então eu acho que quando você tá com uma pessoa que se aproveita a vida ao lado dela, vocês se tornam imbatíveis juntos.
Como é que você vê os seus amigos, assim, principalmente o pessoal que tá nessa faixa etária, 20, vamos dizer, dos 20 aos 30 anos? Você diria que a maioria tá com essa cabeça, né, buscando construir algo sólido, ou tem muita gente que tá perdida? Cara, eu vou te falar, eu acho que na época dos nossos pais, a cultura era muito essa. A cultura era muito casar cedo, meus pais casaram cedo, imagino que seus pais também. E na sua geração ali dos 30, veio o oposto. O extremo oposto de não sei o que foi aquela fase meio rebelde. E agora eu sinto que o mundo está mudando muito. Eu sinto que cada vez mais as pessoas ligam para a saúde, para coisas estáveis. A religião voltou muito à tona. A espiritualidade e conexão com Deus, cada vez mais entre os jovens, tem se tornado algo extremamente relevante. Essa cultura wellness. Então eu tenho visto que as coisas estão mudando e estão evoluindo muito, muito rápido, que é como aquela régua, né? Ela estava extremo oposto, depois foi para o extremo oposto, agora está se equilibrando. E entre os meus amigos, tenho amigos que já casaram, que fui padrinho de casamento agora no sábado na Itália, foi sensacional, acho que isso também que inspirou. Mas eu tenho visto uma geração nova que tem valores, tem conexão com o divino, que quer aprender, quer se conectar e quer ser profunda e não rasa. Por mais que seja essa época de rede social, vazio, mas eu vejo borbulhando algo positivo no mundo. Pô, que bom, que maravilha. Eu acho que cada vez que as coisas vão ficando muito perdidas, assim, as pessoas vão né, os valores vão ficando invertidos, eu acho que é natural, as pessoas querem novamente um princípio de ordem, né? O que eu posso ter que tem estabilidade na minha vida, né? Que vai ser o meu porto seguro, que vai ser o meu direcionamento. E aí acabam voltando para esses valores universais, né? Acabam voltando para a fé. Mas que bom escutar. E pessoas como isso. você são extremamente importantes, até me botando um pouco nesse papel, porque, porra, quando você vê alguém jovem que tem valor, que tem humildade, que tem princípios, e fazer o que a gente faz não é fácil, a gente se expõe, a gente está muito sujeito a críticas, ataques, e tá tudo bem, mas se uma pessoa positivamente a gente influenciar para o bem, eu acho que o nosso papel, o nosso legado foi deixado, foi construído. Com certeza. Então, como surgiram muitas pessoas influenciando negativamente, estão surgindo muitas pessoas influenciando positivamente. Então, eu acho que é uma construção e você tem alguns caminhos para escolher. Não existe certo ou errado. Quando você é novo, eu tenho 26, você tem que errar, você tem que aprender, porque senão você vai chegar num determinado momento da vida e você não vai ter entendido o que você fez de errado. Eu acho que as suas experiências negativas e as minhas foram extremamente importantes para moldarem quem eu sou hoje. Então, quando a gente é novo, a gente quer tudo, a gente quer o mundo, a gente quer conquistar, mas se a gente já sabe que não funciona, o que é errado e o que é certo, acho que a gente reduz uma série de erros e a vida fica mais leve. Sim. E como que tá essa sua caminhada na fé? Né? Até agora esse momento, né, muito importante, você como noivo, né? Como é que foi isso ao longo da sua vida? Está novo ainda. Oi? Ainda tô pegando esse noivo. É difícil de acostumar. Eu lembro que você vai ver quando você começar a falar minha esposa, aí você vai demorar pra acostumar. Mas a esposa também. só depois que casa, né? Ou não? Sim. Não, depois que casa, mas eu digo tá. depois que eu casei, no começo eu achava estranho também, falar, nossa, minha esposa. Mas aí vai... Acostuma também. A aliança também vai, no começo ser estranha. Você tá usando já? Não. Não. Eu usei depois do casamento só. Depois do casamento, né? Mas, então como é que tem sido essa sua caminhada, né? Desde a infância, né? E como é que tá hoje em dia? Legal. Eu sou católico, eu sou batizado em igreja católica, lá em Alagoas. Minha mãe é muito devota, minha mãe é uma pessoa muito religiosa. Sempre nos momentos de turbulência, nos momentos de dificuldades, ela sempre foi o nosso grande porto seguro. Uma pessoa que reza o texto, assim, 3 horas por dia, uma pessoa muito espiritualizada e com uma conexão muito grande. Falo que os nossos anjos trabalham bem. E sempre tive essa conexão e por um tempo eu me desconectei muito por achar que Deus não estava em uma instituição, Deus não estava ali presente em algum lugar. E não é ser rebelde, mas me desconectei. Sempre fui muito religioso, conexão com o superior, sempre rezei muito, pedi muito, agradeci muito acima de pedir. Você chegou a fazer catequese? Fiz catequese, primeira comunhão. É engraçado criança ainda? Criança, eu tinha, nem lembro, acho que é 12, 13, fui batizado.
todos os meninos da escola saíram lá na primeira comunhão, lá do primeiro confessionário, 3 Ave Marias e 3 Pai Nosso. O padre me falou, 30 Ave Maria e 30 Pai Nosso. Pô, peraí, velho. Aí, sempre ia pra igreja aos domingos, vim morar em São Paulo, sozinho, devaneio e tal, me desconectei. Você veio com que idade? Vim com 17 para 18. Vim fazer FAAP e não tinha conexão, não buscava, não... que é normal de uma certa fase. Dos 18 ali, você só quer outras coisas. E recentemente, há um ano mais ou menos, a gente passou por uma situação de saúde familiar que me fez reconectar, me fez estudar muito, aprendi muito também sobre estoicismo, meditações Marco Aurélio. As coisas não são boas nem ruins, só são. E, em paralelo, também me reconectei muito com a igreja. O que foi? Você pode compartilhar? Foi uma situação de saúde familiar, algo que me fez repensar várias coisas, que ou eu me afundava na tristeza por isso, ou eu buscava uma filosofia que pudesse me levar para um lugar que de não afetar o que não estava ao meu alcance, ao meu controle. Em paralelo também passei a me conectar mais e fui vários amigos me influenciando positivamente, sócios, parceiros, me levando a esse caminho. E fui à Canção Nova, vi uma pregação do Frei Gilson de 3 horas, sem um slide, e fiquei extremamente impactado com a mensagem, com a forma, conheci ele, tive a oportunidade de almoçar com ele. E eu senti ali um ser divino, alguém que tinha uma verdade, uma bondade, E eu busquei me conectar muito. E nesse dia foi um dia que foi muito maluco, porque a gente foi na Canção Nova, eu voltei, retornei, tinha meu grande mentor de vida, Bob Floriano. Acho que você chegou a conhecer ele. Eu conheci. Foi o Ele cara faleceu, que né? Ele faleceu nesse dia. Nossa, E eu o dia tava que você tava na Canção Nova. O dia que eu tava na Canção Nova, e eu decidi quando eu voltei, eu falei, eu vou visitar o Bob. E ele tava 3 meses na UTI, e eu tava 1 mês e meio sem ir. Nesse dia eu fui, abracei ele, me despedi dele, 2 horas depois ele faleceu. Nossa. E a mensagem que o Frei levou foi muito em relação a isso também. Então eu falei, cara, eu não acredito muito em por acaso, acho que tudo acontece por uma razão. Deus te deu a chance de se despedir dele, né? Deus me deu a chance. E eu vi isso um pouco, que as pessoas, quando sentem que estão indo, elas seguram até o momento. Com a minha avó foi assim, com o meu avô foi assim. Então... eu tive algo parecido também com a Cida, que é a pessoa que trabalhou lá em casa a vida toda, que, né, me viu nascer praticamente, teve um câncer. E aí foi no dia do meu casamento, em 2020, no dia do meu casamento religioso, era meio-dia, não, 11 da manhã, e aí eu falei, eu vou de manhã visitar a Cida no hospital, ela já estava muito mal. Aí a Martina, preocupada, falou, pô, mas você vai atrasar o casamento. Eu falei, não, fica tranquila, vai dar certo. Eu fui lá no hospital, rezei com ela, dei um abraço nela, que eu lembro até hoje, e ela faleceu pouco tempo depois. Eu senti exatamente isso. Eu falei, caramba, eu tinha aqui naquele dia e Deus me deu essa oportunidade de despedir dela. E essa conexão você sente, né? Não é que é, não é. Eu fui em algumas igrejas evangélicas. Minha irmã se tornou evangélica. Tenho o maior respeito, não tenho nada contra. Admiro, mas não me conectei. Não senti ali um lugar. E aí um amigo me deu um livro também que se chama O Cordeiro... O Banquete do Cordeiro. Banquete do Cordeiro. Scott Hahn. E no dia da missa de 7º dia do Bob, eu fui me confessar depois de, 6 anos. Foi muito especial, foi uma conexão muito grande com o padre. E ele me ressaltou desse livro. Eu falei, padre, eu não me conecto com a forma como a igreja, essas coisas quadradas, poxa, eu não sinto que tem ali. Ele falou, Theo, lê esse livro e você vai entender o porquê de cada coisa que está acontecendo ali. E aí eu falei, poxa, é muito forte. Li o livro, me conectei e hoje eu tenho frequentado e, por incrível que pareça, cara, não sei, mas cada vez que eu vou, eu saio me sentindo melhor, me sentindo mais leve. E desde então, vários problemas começaram a se resolver de forma milagrosa, assim.
Mas eu acho que a salvação é individual, cada um tem que buscar a sua própria salvação, cada um tem que fazer o bem, ser humilde, não essas coisas materiais elevarem a nosso ego, nossa vaidade, que é muito fácil quando você é jovem. Poxa, quantas e quantas oportunidades a gente não tem que a gente abdica pelos nossos valores. E quando você está zelado e regido pela Bíblia, independentemente se é igreja católica, evangélica, o que você quiser ser, eu acho que você tem princípios e valores. Sim. Então, é muito do que eu venho buscando, essa conexão superior, divina. E é uma fase muito especial aqui. A missa, quando... muita gente fala isso, né? Quando não entende o que é a missa, você fala, mas é chato isso, né? Eu não entendo nada do que o padre está falando. Mas quando você entende o que é a missa, é a coisa mais maravilhosa que existe no mundo, né? Porque é o mais próximo que a gente vai chegar do paraíso, do céu aqui na Terra, que é o contato físico com Cristo que a gente recebe ali na Eucaristia. Então isso é maravilhoso e não precisa ser algo eufórico, né? Sentimentalista, é algo muito profundo, né? Um recolhimento muito profundo. E acho que aí a gente consegue se conectar de uma forma muito, muito mais verdadeira com E Deus. eu entendi isso com esse livro. Eu concordo 100% com você. Eu acho que a conexão, ela não é na dopamina, ela é interna. E quando você entende isso, a paz, ela vem. Esse é um erro que eu vejo muitas pessoas cometendo. Elas acham que a conexão tá na dopamina. Então, elas procuram uma igreja que tenha isso, né? Que tenha música e luz. Só que quando passa a dopamina, aí a pessoa vai sentir um vazio. Aí ela vai mudar de igreja. Aí vai para outra igreja. Aí acontece isso, aí passa e vai pulando de igreja em igreja. E enquanto você não encontrar essa paz interior, realmente você está buscando algo que não é a essência, né? A gente pode nos emocionar. A primeira vez que eu recebi a Eucaristia, para mim foi uma experiência forte, porque eu fiz a primeira comunhão com 31 anos. Caraca. Né? Então, eu não tinha feito quando Você fez era como criança. molecado ou tinha... Não, eu fiz a catequese online, porque durante a pandemia, em 2020, então eu fiz com um padre online. E aí eu fiz, na verdade era uma missa, e aí o padre separou ali para eu receber a primeira comunhão. Mas foi muito forte, porque criança você não entende muito bem o que tá acontecendo ali, né? E eu tava tão ansioso por aquele momento, eu senti que eu esperei a vida toda por aquele momento. E aí eu recebi, e eu tava me preparando para aquilo. Eu falei, caramba, eu vou fisicamente encostar em Cristo, né, na Eucaristia. E eu recebi a primeira comunhão. Quando eu voltei pro banco, aí eu desabei de chorar, né, igual uma criança. Realmente foi um dos momentos mais importantes da minha vida, sem dúvida. Mas então eu me emocionei muito, mas não vai ser toda vez assim, né? E não tem problema, não, nem... Sim. É isso, a vida interior, né, de oração, de recolhimento, ela é tão profunda. Santo Agostinho fala, né, que a nossa vida interior ela é infinita, né? O que existe dentro de cada um de nós é infinito. Então isso é fantástico. E qual foi a impressão que você teve do Frei Gilson, né, de estar junto com ele ali? Porque é impressionante o que ele está fazendo, né, que ele está movimentando, colocando 1.400.000 pessoas ao vivo 4 da manhã para rezar o terço. Eu nunca vi ele pessoalmente. Qual que foi sua impressão? O evento, imagino que foi muito grande lá. Muito grande. Então, como é que você viu isso, o evento, e depois esse contato pessoal com ele? Cara, foi muito especial, assim. Eu senti a presença divina ali. Eu senti alguém, uma luz muito forte. E olha que eu sou cético. Eu não sou desses mais. Mas eu senti uma paz, uma luz, uma clareza. Algo que eu não tinha sentido antes. Então, foi muito forte essa oportunidade que a gente teve também de conversar, almoçar, estar junto ali. Foi uma grande oportunidade e o que ele vem construindo e fazendo, não é nem só pela Igreja Católica, mas para todos, de forma essa conexão superior, é algo muito especial. E na pregação, não sei se é pregação o nome, mas não foi missa, foi uma... Sim, pregação. É pregação.
Ele falou sobre bons padres, padres não tão bons. Ele falou, e quando você se confessa, você não está se confessando para o padre. Sim, Ele explicou isso, você se confessa para Deus. O padre, ele é só um instrumento para levar isso para lá para cima. sim, E eu tinha um pouco de preconceito com isso. E quando eu entendi isso, eu falei, cara, é exatamente isso. Você está se confessando perante o Espírito Santo. sim. Porque Deus, ele perdoou todos os pecados. O único pecado que ele não perdoou foi a blasfêmia ao Espírito Santo. Uhum. E ele contou a história da mulher do vestido, uma mulher que era passava perfume, não sei o que era a mulher mais promíscua da cidade. Chegou chorando aos pés dele, pedindo perdão a Jesus. Jesus foi lá e perdoou, mas que todos devem se perdoar. E você não tem que confessar pecados antigos. Se você já confessou, você já foi perdoado deles. Uhum. A não ser que você repita eles, mas confessar novos pecados. E Deus, Sim. ele tem misericórdia e ele perdoa todos. Sim. E aí tem gente que fala assim, mas eu me confesso direto com Deus. Mas é muito mais fácil, né? E a gente pode se enganar. Sim. Assim, é muito mais humilhante. Você tem que se ajoelhar diante de outra pessoa que às vezes pode ter os seus problemas também, os Sim. seus pecados, e você vai se ajoelhar ali e falar os seus pecados para outro ser humano. Então, assim, é um processo pedagógico, mesmo do ponto de vista psicológico, muito, muito forte. Não é muito fácil a gente se enganar, né? Falar, não, mas eu me resolvo direto aqui com Eu Deus. era assim. É, E eu pensava, não, o padre é cheio de pecado, o padre deve ter. E o Frei Gilson confirmou isso. é, São pecadores como todos. Todos nós somos pecadores. O único que não pecou foi Jesus. E você não está se confessando perante a uma pessoa, você está confessando perante a Deus. Então, quando você for falar com ele, não ache que está falando com uma pessoa. Você está falando com você mesmo e com Jesus. Então, assim, que existem padres bons, existem padres ruins. E tá tudo bem. sim. A salvação é individual. O que você falaria sobre o Bob, o seu mentor? Qual foi sua relação com ele desde o começo? Quais foram as principais lições que você aprendeu com ele? Cara, vindo pra cá, eu tava muito reflexivo sobre isso. Tava muito... A gente tem que ter mentores na vida sempre, né? Eu acho que são exemplos, conselheiros. Quando você é novo, quando você é jovem, você sempre tem pessoas que você tem que se pegar pra te direcionar. Porque é muito sujeito a erro quando você não vivenciou algo. E eu tive alguns mentores, e não foram geralmente meus amigos de balada, de festa, que queriam estar perto de mim por status, por valores, por eu poder proporcionar algo. Foram pessoas duras comigo. Pessoas que me tiravam da zona de conforto, que me deixavam extremamente desconfortável. E o Bob foi uma delas. O Bob deixou eu chegar em São Paulo com muita insegurança, vindo do Nordeste, com sotaque. Existe todo o preconceito, a sociedade é muito fechada, então... Você sentiu Senti, isso? Conceito? Senti, mas não é me vitimizando, não. Assim, Não, sim. é da vida. Na época eu trabalhei em um banco de investimento. Esse aí não chegou água ainda. Tu não tem luz. Ô, Paraíba. Nem da Paraíba eu sou. E tá tudo bem. Você tem que levar na esportiva. Não acho que você tem que ficar... Mas é chato, assim, incomoda e você se sente inseguro, principalmente quando você tem 18 anos. E o Bob foi uma dessas pessoas que me deu segurança, que me mostrou virtudes, que me mostrou caminhos, decisões, alusões que ele fazia da vida, que falava assim, você tá aqui no carro dirigindo na estrada, aí tem alguém passando no acostamento, aí você vai lá e fecha o acostamento. Esse cara, filho da puta, não sei o que, esse cara, isso, aquilo. Aí ele falou, cara, você não é um fiscal da estrada. Faça o seu, siga o seu, deixe cada um seguir o seu, que eu ficava com muita raiva, com injustiça. Outra alusão que ele fazia dentro do carro, você tá aqui, o para-brisa é maior do que o retrovisor. Por que você olha tanto pro retrovisor? Então ele foi me levando a alusões da vida que foram me conduzindo quem eu sou, meu mapa mental, vamos falar assim, minha maneira de agir. E foram alguns conselheiros, mentores que me guiaram quem eu sou hoje. Ele foi um deles, eu sou muito grato. Eu vim para cá hoje pensando inclusive nisso. O quão feliz ele ficaria com essa notícia do noivado e acho que ele deve estar feliz em algum lugar. Que fantástico. Ô, Theo, a sua trajetória profissional, né? Como que começou isso? Você já cresceu nesse meio empresarial, começou a empreender muito cedo. Conta um pouco como foi essa jornada.
Boa. Bem, como eu falei, eu sou de Alagoas, sou de Maceió, empreendo desde os 13, 14. Vim de uma família com condições, sobrenome tradicional em Alagoas. E desde cedo meu pai buscou criar os filhos como o pai dele tinha criado, né? Ele fala muito assim, ele tem inclusive um livro que chama Se Vira Moleque. Bota o dedo na tomada aí e vê se dá choque. Então, por muito tempo foi duro, foi difícil, fiquei muito chateado em vários momentos quando eu via meus amigos que tinham acesso a tudo, ganhavam tudo, tinham tudo. E eu tinha o essencial, lógico, que viagens, tudo, mas não tinha bens materiais. Se eu quisesse ir com meus amigos para algum lugar, não tinha. Então eu tive que começar me virando muito cedo, empreendendo muito cedo. Comecei vendendo ingresso na escola, gerei uma receita, como todo molequinho de escola aí, fazendo as festas da escola. Fui crescendo, me tornei empresário de alguns DJs, artistas. Vendi essa empresa que se tornou uma etiqueteira. Vim morar em São Paulo com esse recurso, acho que era 300, 400 mil, não lembro. Meu pai pagava a faculdade, a FAP. Eu pagava meu aluguel já com 18. Então, desde cedo eu aprendi que a vida é dura, que não tem pai e mãe em diversos momentos, que você tem que se virar, que é você por você mesmo, que não é... E que, poxa, eu falo muito isso. Você tá numa empresa familiar, aqui a gente teve a oportunidade de entrar em empresa familiar. Aí muita gente, meu pai não me dá oportunidade, meu pai isso, meu pai aquilo. Velho, se você for bom, você vai ser bom na empresa da sua família ou na sua empresa. Ou você vai construir. Não tem muito você ficar reclamando do mundo, das adversidades, das historinhas. Você só fazer, botar a cara pra baixo, trabalhar e construir. Por mais que seu pai não deixe, mas... Então, assim... Ninguém te deve nada, ninguém vai estender um tapete vermelho pra você. E não precisa e você não merece. Você não merece nada. Então, assim, a gente fez o quê? Nasceu em berço de ouro, aí por isso vai... Então, se você não tivesse batalhado, construído, botado a cara, ter se exposto, você não teria construído isso que você tem construído, assim como eu. E todo respeito a quem é herdeiro. Se você quiser construir a empresa familiar para ser maior, aí eu não considero que é um herdeiro, é um sucessor. Sim. Que você está transformando algo em maior. Mas, poxa, aí alguns vêm falar, old money, new money, não sei o quê. Eu falo, velho, meu Deus. Indifere se sua família tem dinheiro ou não. O que vale é quem você é, os valores que você tem, quem você está construindo, o que você está fazendo e a sua batalha diária. E a humildade ela é muito importante. Enfim, vim morar em São Paulo, me tornei empresário de alguns DJs, alguns artistas, entrando no entretenimento, que eu sempre tive uma paixão. Me tornei sócio do Réveillon Arcanjos, que é um Réveillon lá em Alagoas, na Barra de São Miguel, que é o lugar que você pedia em noivado, que é o lugar que eu sou mais apaixonado no mundo. É um lugar que eu nasci lá, eu tenho casa lá. E meu grande objetivo foi levar as pessoas do mundo inteiro para conhecer o lugar que eu mais amo, que eu mais adoro no mundo. Depois eu entrei na área da educação, construí a SME, que se tornou a maior escola, empresa da nova economia do Brasil. A gente forma empresários na nova economia. A gente começou ensinando sobre o mundo de Venture Capital, startups, investimento anjo, ensinando a como investir da maneira certa. E a gente pivotou um pouco para ensinar empresários a como escalar os seus negócios, como entender o valor do equity. Que um empresário acha que ele só vale o que ele ganha no mês ali, não. Como construir negócios perenes com valuation. Se amanhã o Gabriel não estiver no Em Busca, o Em Busca ainda tem valor. Se amanhã o professor do INSPER não estiver lá, ele ainda tem valor. E é isso que eu busco construir como SME. A gente cresceu, a gente atingiu proporções muito legais, muito pé no chão, construção, desafios. Muito boutique, a gente não quer fazer nada grande. E a gente vem comprando empresas e serviços B2B também, para atender justamente essa base, que são 100 mil empresários que circulam ali dentro do nosso aquário, vamos falar assim. E em paralelo, agora também, esse mês de outubro, muitas emoções, acabei de anunciar e lançar uma faculdade voltada para a formação de CEOs, voltada para a formação de jovens, uma metodologia nova. Não criei a faculdade, essa faculdade já existe no Sul, eu estou trazendo para São Paulo, me tornei sócio da mãe, se chama PIB, The New College. É um formato disruptivo, inovador, é um formato que o jovem ele faz 2 anos da trilha da base, e depois de 2 anos ele escolhe o que é que ele vai querer trilhar, se é um caminho de sucessão, um caminho de empreendedorismo, um caminho do mercado financeiro, mercado executivo ali dentro. E o mais legal, diferencial, é que todos os professores têm CNPJ ativo, então são
executivos, empresários, empreendedores, que estão ensinando para empreendedores. Essa história do conselho, da mentoria é algo que a gente vai ter muito ali dentro. Uhum. E é algo que nenhuma faculdade no Brasil se atreveu a fazer ainda, que é garantir a vaga de estágio para todos os alunos. Os nossos alunos vão ser tão bons, vão ser tão capacitados, tão qualificados, que todos eles têm estágio garantido já ali dentro. Esse é um pouco do mercado que entrou a Link, né? Sim, sim. Há alguns anos. Então você vai pegar esse nicho também. É um pouco diferente. A Link ela volta muito para empreendedores e a gente também tem uma parte de sucessão e mercado executivo, mercado financeiro também. É uma metodologia um pouco diferente, disruptiva. A nossa modelagem não foi muito na Link, foi muito em Stanford, nos Estados Unidos, com essa ideia de trilhas. Uhum. Respeito muito, minha irmã já fez, mas nós vamos ser diferentes. Legal. Stanford é fantástico. Eu tive a oportunidade de conhecer lá, realmente é fantástico. Nesse ponto que você estava falando, né, sobre herdeiros ou sucessores, o que eu vejo, né, eu queria saber sua visão sobre isso, é que pode ser uma armadilha muito grande, né? Você, dependendo da forma como você é criado, com acesso a muitos bens materiais, tem muita gente que vira, assim, vou falar o português claro, vira vagabundo, né? Que assim, não, de fato não quer fazer nada, porque nunca foi cobrado, aí não começa a trabalhar porque não precisa, né? Sabe que sempre vai ter um colchão ali Sim. de conforto. E é muito triste no final, né? Porque uma pessoa que não produz, assim, qual vai ser o sentido da vida dela, né? E até é difícil para outras coisas, para casamento. Pô, que mulher que vai admirar um cara que não trabalha, né? Que não... É isso, elas, né? Você vai ver isso. Elas vão reclamar que a gente tá trabalhando muito. Mas é isso, mas ela prefere 1 milhão de vezes ter que reclamar que está trabalhando muito do que ver um cara acordando 11 da manhã, né, saindo de cueca do quarto. Isso aí, qualquer mulher, obviamente, perde a admiração em pouquíssimo tempo. Então, como é que você enxerga isso? Eu concordo com você 100%. Acho que quando eu vejo um jovem que tem a faca e o queijo, que nasce em um berço privilegiado, nós somos privilegiados. Isso é uma verdade, mas se a gente não tivesse corrido, ido atrás, batalhado, a gente estaria em outra posição. E quando eu vejo muita gente que se vangloria, Gabi, de sobrenome, meu sobrenome é tal, eu sou de tal família, eu sou de não sei o quê, mas a pessoa não construiu nada, a pessoa não fez nada de positivo pro mundo, eu olho assim, cara. E quando eu vou ver o meu exemplo lá de trás, da minha formação que foi dura, e vejo meus amigos que tiveram tudo, eu vejo claramente quantos ficaram na inércia, parados, e quantos construíram. E os que tiveram essa maior dificuldade, essa vontade de empreender, conseguiram crescer, conseguiram atingir lugares positivos, legais, não só financeiramente, mas o impacto. Aí falam assim, mas se o seu filho, você tem uma empresa e seu filho quiser ser um artista, tá tudo bem. Ele não tem que ser o sucessor da empresa, mas ele tem que ser o melhor artista naquilo que ele for fazer. A gente já nasce, o nosso piso é o teto dos nossos pais. Então a gente já nasce com uma vantagem competitiva gigante. E se você nasce de um lugar ainda mais de baixo e constrói, você também é muito relevante. Não existe quem merece mais, quem merece menos. Tava conversando com um amigo meu que construiu um negócio gigante. E ele falou, porra, mas quem você acha que merece mais? Um cara que saiu do zero, construiu, ou um cara que tinha tudo e construiu algo maior ainda? Eu falei, porra, pra pessoa sair de um lugar de extremo conforto, se sentir desconfortável para construir algo maior, ela tem que ter características muito boas, mas a outra também. Acho que tem maior, melhor, pior, melhor. Mas uma coisa que não dá é ver uma juventude em devaneio, uma juventude sem objetivo, sem propósito, sem atitude, que acha que vai herdar um dia algo que alguém construiu. E eu não sei se você já viu a série do Alexandre o Grande no Netflix. Não vi. Cara, muito legal, muito legal. Tem um momento que ele fala, já no finalzinho que ele fala, ele tem duas opções. Quando ele sai do Egito, que ele tá num momento de muito devaneio, ego, e ele tem que achar um lugar lá, não sei, que ele pode ir pelo caminho mais fácil, mas ele decide pelo caminho que ninguém se atreveu a ir. E ele fala, aqueles que tomam o caminho mais duro, o mais difícil, a glória é muito maior.
Então eu acredito muito nisso, cara. Se você quer ser um sucessor, não é chegar lá na mesa de diretor, pedindo um cafezinho, com a secretária ali servindo. É você começar no chão, batalhar, botar a cara a tapa, mostrar por que que você tá ali e parar de usar o sobrenome como cartão de visita. E usar o seu nome e quem você é. Então, Sim. a gente foi construído um pouco assim e eu vejo as pessoas que foram dessa forma que tem um pouco diferente. Acho que é difícil fazer essa comparação, né? O que é melhor, o cara que saiu do nada. Acho que a comparação não faz sentido, porque cada um tá correndo a vida na sua própria raia, né? Cada um recebeu certas condições e cada um tem que se comparar consigo mesmo, né? Como é que a gente estava 2 anos atrás, 4 anos atrás, 10 anos atrás. E cada pessoa vai ter isso na sua vida. Então, as duas histórias são admiráveis, né? O cara que saiu do nada e construiu, só que o cara que recebeu boas condições, ele tem uma responsabilidade muito maior, né? Porque ele precisa fazer muito mais coisas, ele precisa devolver muito mais para a sociedade, criar muito valor, né? O Elon Musk, por exemplo, teve boas condições, né? A família dele já era... E olha olha o que o cara fez, olha onde ele chegou. Quando não é sobre dinheiro, vira legado, né? Vira Exatamente. construção de ajudar, transbordar o balde. Aristóteles fala isso. Tem um balde cheio de água aqui que está quase quebrando a alça aqui dele. Se ele tivesse ficado com esse balde, que é o conhecimento que ele tinha para ele seria um extremo arrogante e egoísta. Mas ele decidiu fazer vários furinhos e decidiu vazar essa água, que era o conhecimento que ele tinha. Então, quando a gente impacta positivamente o mundo, ajuda jovens, ajuda pessoas e constrói, eu acho que, independentemente do dinheiro, que é extremamente importante, o legado que a gente está deixando é algo que, para mim, é meu maior lucro é esse. Exatamente. E os valores, né? Porque tudo que é material que a gente construir, isso vai passar em algum momento, né? E quando a gente morrer, ninguém vai lembrar do carro que a gente tinha, né? Do relógio, da onde a gente morava. Vão lembrar dos valores que a gente carregava. Falar, pô, essa era uma pessoa bondosa, corajosa, justa, trabalhador. Nada do que é material as pessoas vão lembrar. Isso aí vai se desfazer. Eu fico muito... Eu não gosto muito da arrogância, da vaidade, acho que são sentimentos... Ou do orgulho. Acho que tudo tá no mesmo pote, assim. E a humildade, a sabedoria, a lealdade são valores que... Quando eu vejo um jovem que tem isso, a ousadia que você falou, pra mim é a coisa mais legal que tem. Porque, cara, eu falo muito isso, que muitas vezes o inteligente, pode ser extremamente inteligente, mas se ele não for corajoso, ele vai trabalhar pra alguém que é. Então, bens materiais são legais, é legal por uma semana, depois passa, mas o que você constrói num pilar sólido, um castelo de areia construído com concreto, ele não derruba. Sim. Então, é isso que a gente busca fazer sempre. O que eu vejo é que tem as pessoas que são arrogantes ou vaidosas, né? Mas isso é um esforço diário, porque todos nós temos a tendência para isso, né? Se a gente não se policiar, é muito rápido a gente falar, não, mas eu sou o cara, né? Olha o que eu fiz. Então, esse exercício da humildade tem que ser diário, né? Eu sempre tento me lembrar, cara, eu não sou nada, entendeu? Eu sou, cara, pó. Eu não sou nada, sem Deus eu não sou absolutamente nada, isso aqui não quer dizer nada, né? Tudo isso vai passar, e esse exercício tem que ser diário. O que eu vejo muitas pessoas quando elas são muito arrogantes, né? Pensam de forma muito elevada de si mesmas, é quase certeza que elas não têm uma vida interior muito profunda, né? Porque é impossível, né? Quando você começa a se aprofundar. Acho que o primeiro exercício é se colocar diante de Deus, né? Que você fala, você está muito arrogante, esse é o primeiro passo. Você fala, cara, você não é nada, você não... o padre Paulo Ricardo tem umas muito boas, né? Que ele é muito duro com as pessoas. Ele fala, você é um lixo, né? Você é a mosca que está no cocô do cavalo do bandido, né? Você não é nada. E acho que esse é o primeiro exercício. Você sente isso também quando as pessoas elas pensam de forma muito elevada. E às vezes é um escudo também. É uma defesa, uma insegurança.
Sim, tem um negócio chamado de ditomia do controle. Não sei, acho que é do Marco Aurélio também. É, Que mostra que, cara, nós somos um. No Brasil, 300 milhões. No mundo, sei lá, 7 bilhões. Nós, nós não somos nada. E perante ao universo, menos ainda. E os maiores... Meu pai me ensinou isso. Meu pai, por um tempo, ele tinha uma grande empresa que era... Pô, ele saía na capa uma revista, sentado num banco de cartões, que ele era o bambambam. Eu lembro quando eu tinha, sei lá, 10, 12, eu ia pra escola com 4 seguranças, era festa em casa com champanhe, não sei o quê. Nunca falei isso. E veio a crise de 2008, deu uma dor de barriga na empresa. Ele, que era o cara mais, o Alexandre o Grande, teve que apertar o pé no freio. E ele falou que sumiu todo mundo. Sumiu os amigos, sumiu a galera, sumiu não sei o quê. Da noite pro dia ele virou o cara que as pessoas não queriam mais, não era mais o bambambam. E a gente vê toda semana acontecendo isso com um na mídia. A mídia escolhe um. Vamos bater em quem agora? Vamos bater no A Lei da Cacau Show. Pô, o cara tá construindo um negócio sério. Aí vem todo mundo porrada no cara. Da noite pro dia o cara se torna... Eu acho isso de uma extrema injustiça, que você quer jogar a pessoa na fogueira e toda semana tem um, pode ver. E quando você constrói algo sólido, com humildade, sem arrogância, com verdade, o negócio dura. Mas, porra, se você vem com igual um pavão, você cresce, você quer ser o bonzão, você é o cara, vão ter desafios, vão ter momentos de dificuldades. As pessoas mais vão querer que você caia do que você cresça. sim, Se você for vaidoso, arrogante e egocêntrico. sim. Mas se você for uma pessoa humilde, do bem, que você tenha tido uma dificuldade, as pessoas vão, cara, esse cara é legal, esse cara, vamos ajudar ele, vamos apoiar ele. A vida vai bater, Sim. mas se você é uma pessoa do bem, acho que uma hora ou outra esse bem volta. Meu avô falava que o valor mais importante para ele era a honestidade. Ele falava que se você trabalhar com honestidade, todo mundo vai querer trabalhar com você. As pessoas vão querer fazer negócio com você. E se você é desonesto, você pode até fazer alguns negócios, mas daqui a pouco ninguém mais vai querer trabalhar com você. E é isso, quando você é novo, né, a gente erra muito, acerta muito, mas quando você tem o pé no chão, cara, e você tá perante a Deus, como você falou, nada mais importa. E aí a gente se sente maior, né? Mas de uma forma mais profunda, não porque a gente tem algum bem material, mas porque você está conectado com algo mais profundo. E quando você faz isso, né? Você abaixa a cabeça. Eu fui ateu a minha vida toda, né? E eu vejo assim, é uma posição de muita arrogância, porque você parte da premissa que não tem nenhum ser superior a você no universo, né? Você é o ser mais inteligente que existe, né? Que vai conseguir entender as coisas. Então, eu acho que quanto mais você se aprofunda na vida espiritual, você vai tendo um desapego maior das coisas materiais. E claro que não estou falando nada contra a riqueza e tudo mais, a gente tem que produzir e entregar, assim que a gente vai conseguir ajudar as pessoas, né, dando emprego e tudo mais. Mas você vê que existe um desapego muito... Bom, meu avô era uma pessoa extremamente desapegada, extremamente desapegada. No auge da carreira, do sucesso da empresa, ele tinha um par de sapatos e aí a gente falava pra ele, né, vô, vamos comprar mais um, né, ou mais alguns. Ele falava, pô, mas eu só tenho 2 pés, o que eu vou fazer com mais par de sapatos? Ele falava uma frase também, ele dizia, cofrinho cheio não faz barulho. Gostei. É verdade, é verdade. Mas não é errado a gente usufruir. Sim. A gente tem que usufruir. A gente tem que, não é ostentar, mas é usar daquilo que o nosso fruto do nosso trabalho, ser merecedor disso. Tem essa geração do seu avô, do meu avô, que eram pessoas muito, não, assim, que eu vejo muito Barsi, assim. Sim. E tem uma nova geração que não, cara, que pensa, pô, a gente trabalha, a gente tem que usufruir pra nossa família, não é pros outros. Não tem certo ou errado, tem quem tá feliz. O que importa é a felicidade que você tenha. Quem sou eu pra chegar e julgar seu avô que ele só tinha um par de sapato? Sim. Ele tava feliz. E é isso que importa.
É só você não virar um escravo disso, né? Você não pode... Que é a escassez. Não pode ser o Deus da sua vida. É isso, né? Isso tá na Bíblia também. Você não pode servir a dois senhores. Ou você vai servir a Deus, ou você vai servir ao dinheiro. E é isso. Acho que isso é um pouco do erro que às vezes as pessoas caem. Que falam, não, o sentido da minha vida vai ser esse, né? Porque alguma coisa você vai colocar no patamar mais elevado da sua vida, né? O que vai direcionar a sua vida? Se todas as suas ações são direcionadas ao material, você vai sentir um vazio, né? Não tem como. O grande desafio é saber dosar, né? Mas você tem que ter ousado, ter atitude, buscar, querer sempre mais, sempre inquieto. Mas você já tenha tudo, você tem que querer mais, mas você tem que ter o pé no chão. Exatamente. E os valores. E aquilo que eu falei no comecinho, de que você tem que construir em pilares sólidos, em pilares de verdade, sem ser pros outros. Sim. E no fundo, o dinheiro, por si só, ele é neutro, né? O dinheiro é uma ferramenta. A grande questão é como ele vai ser usado. Ele pode ser usado para o bem e pode ser usado para o mal. Pô, você está fazendo um monte de coisa fantástica, fazendo faculdade. É isso, a gente precisa de dinheiro para fazer boas obras, né? Para fazer coisas grandiosas. Eu tive em Dallas ano passado, eu conheci um lugar lá chamado Old Parkland, que é um prédio corporativo, só que o cara fez um negócio impressionante. Ele é inteiro clássico, assim, é um lugar gigantesco, inteiro com arquitetura clássica, e tem um monte de escritório lá, tem family office, várias coisas, e tem um pilar, uma torre gigante, uma torre maravilhosa. Um empresário lá fez, toda cheia de estátuas, de obras de arte e tal. E só essa torre custou 40 milhões de dólares para fazer. E essa torre não tem nenhuma função a não ser estética. E aí eu tava olhando para aquilo e falei, cara, por que esse cara colocou 40 milhões de dólares aqui no empreendimento para fazer isso? E aí a resposta é o legado, né? Porque ele sabe que daqui 400, 500 anos as pessoas vão estar andando por lá e vão ver a torre que ele construiu. Então o dinheiro no fundo é isso. Tudo bem, legal, a gente tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro. E o que a gente vai fazer com isso? Sim. Né? A gente tem que construir escola, a gente tem que fazer universidade, a gente tem que fazer as catedrais. Cara, você anda pela Europa, eu tive agora em Roma, foi em junho e em setembro de novo. Aí você entra naquelas igrejas, você fala, cara, que coisa... Você consegue... Isso aqui é a Basílica de São Pedro, inclusive, uma visão de baixo. Mas eu não tô nem falando da Basílica de São Pedro, mas qualquer igreja que você entra lá, e aí você fica pensando, você consegue conceber um projeto desses hoje em dia? Né? Imagina a gente juntando um grupo e falar, vamos construir algo dessa magnitude. É quase impossível imaginar, né? Você fala. Só que por que as pessoas faziam isso no passado? Porque tinham essa visão clara de legado. Né? Isso aqui vai durar 1000 anos, vai durar 1500 anos. Então eu acho que a nossa geração tem que ter isso na cara. Pô, o que a gente vai construir? Que daqui a 500 anos as pessoas vão estar andando aqui pelo Brasil e que vai estar lá, de pé. Então acho que essa questão do legado é fundamental. Concordo 100%. E você vê a história, eu tava lá agora também na Itália. Poxa, velho, você olha assim e fala, meu Deus, quem investiu nisso? E geralmente foram pessoas que queriam deixar sua marca no mundo positiva e seu legado de construção. E se os jovens têm a oportunidade de fazer isso, pro caminho do bem, que façam, que se levantem, que falem, que construam e que sejam exemplos para outros jovens. Eu acho que é por meio de exemplos que a gente leva a sociedade para um caminho do bem. E não é por meio da política, não é por meio dos ministros, não é por meio das políticas públicas, deixa eles resolverem para lá. É igual aquela fala do Pedro Bial, né? No Fio do Sol, os políticos sempre vão ser mais corruptos, o mundo vai ficar mais caro. E o nosso papel como empreendedores, jovens, é construir o nosso, fazer o nosso, inspirar outros jovens
a seguir por um caminho positivo. Então, a minha família é do Nordeste também, do Rio Grande do Norte, Grande do morei Norte, lá. né? Você morou lá? Morei em Natal 1 ano, rodei muito ali o interior, o sertão. Guararapes, né? Guararapes, começou lá. Sou apaixonado pelo Nordeste, é um dos lugares mais bonitos do mundo, né? As praias, e tem uma cultura fantástica também. Né? Eu sempre falo, quando o pessoal fala, o nordestino não gosta de trabalhar, eu falo, não, você nunca visitou uma propriedade rural no sertão do Nordeste, porque assim, são verdadeiros heróis, né? Verdadeiros guerreiros. Como que é a sua relação com o Nordeste, né? O que você enxerga pro Nordeste em termos de desenvolvimento? O que pode ser feito? Acho que a política no Nordeste, ela conta muito. Diferente do que eu falei anteriormente, mas eu vejo muito uma cultura de... sempre tem alguém político no meio, principalmente em Alagoas. Alagoas é o estado que... Arthur Lira, Renan, Collor... Não estou dizendo negativo deles, mas estou dizendo que é um estado politicamente muito forte. Uhum. Que essa cultura da política é muito forte. E quando a gente, empreendedores, sem viés político, com liberdade, com atuação, buscando construir algo novo, a gente tem vários cases no Nordeste recentes muito especiais, muito legais. Ceará é um estado que está crescendo muito, Pernambuco, como sempre, na frente, e alguns estados que muitas vezes, o próprio Rio Grande do Norte tem crescido mais, Paraíba está crescendo mais ainda. O Rio Grande do Norte, infelizmente, eu sinto que está estagnado. Está estagnado. Está estagnado. Paraíba cresceu muito, João Pessoa cresceu muito, e infelizmente o Rio Grande do Norte teve muita sucessão de governos ruins lá. Isso é notável. E o Ceará, cara, é impressionante a potência que está se tornando. Grandes e grandes indústrias, empresas, grandes empreendedores saindo do Nordeste. Porque o nordestino é um empreendedor mais Maranhão resiliente. Agora com o grupo Mateus, que está expandindo. Eles são membros do conselho, os filhos deles. Ah, eles são? E o mais legal, você estava lá, né, Fel? Eles entraram aqui agora também no... Eu vi, verdade, eles postaram. O Thiago e o João Pedro, o João, ele estava lá com a gente, e cada um, a gente tem um evento do conselho, que é o nosso grupo de sucessores, e aí a gente, cada 3 meses, faz uma jornada de 2 dias para os jovens. Só jovens falando. E aí cada um se apresentando. Aí o filho do Matheus perguntou, qual a sua profissão, o que é que você é? Ele falou, sou peixeiro. Eu falei, como assim? De onde? Do grupo Matheus. Eu entendi a educação, a cultura, a formação e aquilo que a gente está falando. Eles estão sendo formados para a vida, não é para estar no ar-condicionado lá, bonitinhos, não. E quando você pega exemplos de nordestinos resilientes, fortes, que constroem com toda a diversidade, constroem na dificuldade e escalam, por mais que seja uma cultura um pouco diferente, eu entendo que o empreendedor nordestino ele tem um quê de resiliência maior do que os demais. Porque se ele faz dar certo lá, que é muito menor financeiramente, ele consegue fazer em qualquer lugar do mundo. Sim. E no norte também. Sim. A gente foi recentemente para Manaus, para Amazonas. Cara, impressionante. A gente conheceu o grupo Bemol, que é como se fosse sim, eu conheço. a maior varejista do norte. A cadeia logística deles é de uma loucura, uma complexidade tão grande, que é impressionante, cara. Rede Amazônica é a única TV da Globo afiliada que ela tem 30 horários, transmissões para cada região. Imagina uma comunidade que não tem acesso a 30 horas de barco, tem acesso à TV. Então, assim, o Brasil ele é muito complexo, grande, muitas oportunidades. E no Nordeste, cara, eu sou um grande fã e sempre levanto a bandeira. Tem uma informação que me ajudou muito a entender o Nordeste, que você fala, cara, por que é menos desenvolvido, né? O Nordeste. Eu sempre ficava martelando essa pergunta. E aí, quando eu descobri isso, eu acho que explica boa parte dessa questão que é em relação ao semiárido, né? Então, semiárido é esse tipo de clima muito hostil, né? Muito seco. E o semiárido tem em vários lugares do mundo. Tem, né, em todo o continente, basicamente. Tem na Europa, tem na Oceania, na Ásia, na África. Só que qual que é a diferença do Brasil? Que em todos os países do mundo onde existem regiões semiáridas, não tem
quase ninguém que mora nessas regiões. São regiões praticamente inabitadas. E o Brasil tem o semiárido mais populoso do mundo. Caraca, não fazia Então, o ideia. semiárido pega do Nordeste até o norte de Minas Gerais, né? E existem, se não me falha a memória, cerca de 38 milhões de brasileiros que vivem no semiárido. Se pegar só nas partes rurais, que são as mais pobres, tem 11 milhões de pessoas que vivem nessas áreas mais remotas do semiárido. Então, isso é um problema muito particular Caraca, brasileiro. essa correlação com o clima e a região geográfica. Porque é isso, lá nos outros países ninguém foi morar nesses lugares. No Brasil, aí eu teria que investigar mais porque isso aconteceu, mas acho que porque, né, os portugueses chegaram primeiro em Salvador, então acho que imagino que por isso desde o começo as pessoas começaram a se instalar nessas regiões. Mas em outros lugares do mundo, as pessoas chegavam lá e falavam, pô, isso aqui Tá fora. a gente não vai ficar aqui, não. Então, esse é um problema muito particular brasileiro, né? A gente tem que aprender a lidar com isso. E eu acho que tem várias soluções. Lá no Rio Grande do Norte, a gente tem trabalhado muito com oficinas de costura no interior, que é um tipo de atividade que é propícia para o semiárido, porque você não precisa de água no processo produtivo, né? E você consegue descentralizar a produção, né, em vários pequenos municípios. Então é algo que funciona para o semiárido para a gente conseguir gerar emprego. E aí tem várias outras possibilidades, né? Seja energia solar, várias plantas que só crescem no semiárido, né? Vários tipos de cactos que a gente pode usar para indústria farmacêutica, para várias outras coisas. Mas eu acho interessante refletir sobre isso, porque é uma particularidade do Brasil e a gente precisa aprender a lidar com esse problema e achar formas de desenvolver cada vez mais. O único lugar que eu acho que se prosperou foi Oriente Médio ali, por causa do petróleo. Se não fosse o petróleo, você seguiria 100% dessa lógica. Exatamente. É uma máxima que ninguém enxerga, que realmente faz sentido quando você para analisar. As regiões mais desenvolvidas geralmente são regiões mais frias. Exatamente. Muito bom. Muito bom. E o que você está enxergando para o futuro, Theo? Para os próximos anos agora? Casamento, família? Tá ansioso para ser pai já? Ou Calma, esperar um pouco? Uma emoção de cada vez. Sou pai de pet. Tô brincando. Cara, tô muito ansioso para a construção dessa faculdade, dessa universidade. A gente fala que é mais que uma faculdade, é um ecossistema educacional. Porque a faculdade geralmente você entra e sai para ter um diploma. E todo mundo que entra ali quer muito além de um diploma, que é uma formação 360. É um grupo que já existe há 30 anos, educacional, nota máxima do MEC, o qual a gente agora me associa, a gente traz para São Paulo. Então são pessoas extremamente sérias, comprometidas da área educacional. Para a área familiar, estou muito ansioso, celebrações, feliz. E acho que vai ser um ano que vem vai ser um ano muito especial. E essa construção que a gente vem fazendo, acho que é muito legal também. Por muito tempo fui muito fechado, não fazia isso aqui nem me pagando muito. Mas eu entendi, a gente vai evoluindo, eu entendi que é necessário, que se a gente constrói algo legal, passa uma mensagem legal, a gente só está somando e contribuindo com o mundo. Eu busco também um pouco mais disso, um pouco mais de falar mais, expor mais tudo aquilo que eu venho construindo. Tem gente que fala e não é. Tem gente que e não fala. Quando você fala e você eu acho que tem verdade, tem solidez. E é isso que eu venho buscando construir. A coerência é algo que eu até perguntei pro ChatGPT. Qual a maior característica que você acha minha? Ele falou, visão e coerência. Legal. Quando você é coerente com aquilo que você fala, você faz, você tem muito mais paz. Aquilo lá de trás do comecinho, quando eu perguntei, padre, quando saber se a decisão é certa, quando te traz paz. Então, quando você tem paz, eu acho que é um grande objetivo. E o Bob falava um negócio que é para ser feliz. Para ser feliz. Tudo é para ser feliz. Não, eu tô com uma decisão séria aqui, você vai ser feliz?
E quando você bota essa máxima na frente, o negócio fica legal. É pena que algumas pessoas entendem isso de forma errada, né? E aí buscam caminhos errados, acha que tá Que é a buscando falsa que felicidade. é a falsa felicidade. A felicidade momentânea que depois é a tristeza profunda, né? Bom, então obrigado, foi ótima Obrigado. a conversa, obrigado pela visita, desejo cada vez mais sucesso nos negócios, na vida familiar, casamento e vamos em frente. Acho que a nossa geração tem um papel fundamental e eu fico muito entusiasmado. Eu acho que ao longo dos próximos anos tem algo muito especial sendo construído no Brasil. Espero cada vez mais que a gente, né, empresários, empreendedores, assumam esse protagonismo e a gente tome as rédeas das nossas vidas, das nossas famílias e comece a levar cada vez mais esses bons valores, né, esses valores universais, valores eternos para o Brasil inteiro. É isso. Obrigado pelo espaço, obrigado pelo convite. Muito feliz e honrado em estar aqui e espero poder seguir nessa jornada juntos. Boa, obrigado a todos que acompanharam e até o próximo episódio de Ideias Têm Consequências.